Lidse, nós somos um grupo, né, da matéria de estágio supervisionado. Vai ser uma oportunidade de poder te entrevistar um pouquinho e poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua atuação, sobre a sua graduação, diversas informações que podem contribuir bastante com a gente. Então, se você puder apresentar um pouquinho sobre quem você é, a função que exerce. Solite. Eu tenho 10 anos de formada, né? Eu formei na UPS aqui do DF. Formei em 2012, vai fazer 13 anos. É isso? É isso. Não, vai fazer 11 anos, eita. E, e assim, a minha vida acadêmica toda foi voltada para pequenos, né? Eu sempre gostei muito de pequenos e a área de laboratório, virologia, microbiologia, né? E aí eu fazia estágio no laboratório da UPS, fazia ali no hospital, fiquei um tempinho fazendo lá. E aí, acho que eu estava no 7º semestre, surgiu a oportunidade de fazer um estágio aqui no Ministério da Saúde. E aí eu entrei aqui no início de 2011 e fiquei, né, no estágio até formar, fiz meu estágio supervisionado aqui, e eu já gostei muito, assim, quando né, a gente teve algumas matérias de epidemia, saúde pública, eu gostei muito, mas a gente vê muito pouco, né, na faculdade, talvez aí, né, no CEUB, talvez vocês venham um pouco mais, até por terem professores que trabalham aqui e tudo, então acho que essa parte da saúde pública fica um pouco mais evidente. Mas eu vi muito pouco, uma coisa muito básica de saúde pública, de epidemiologia, mas eu já gostava. Então, eu entrei aqui no Ministério, já no grupo de roedores, como estagiária, e aí eu formei e continuei aqui. Surgiu a oportunidade de um contrato, e aí então eu fiquei aqui. Você poderia contar para a gente como é que foi o seu ingresso na saúde pública, assim, e era a sua primeira opção ou aconteceu? Eu acho que aconteceu, assim, não. Acho que se tornou minha primeira opção já no fim do curso, assim, sabe? Porque daí eu já comecei a enxergar outros caminhos mesmo, assim, né? Porque a gente entra muito focado em grandes, pequenos, né? A gente começa a enxergar pouco as outras opções que tem, né? Mas acho que com estágio se tornou minha primeira opção, assim, eu gostei muito desse desse tema, né, da veterinária, dessa área. Lídice, fala um pouquinho para a gente quais são as atividades que você desempenha hoje aí no órgão. Então, aqui, eu trabalho no grupo técnico de doenças relacionadas a roedores, né, então qualquer doença que tenha uma relação com o roedor, seja ele um vetor, um reservatório, um hospedeiro, né, que ele interfira na transmissão da doença, a gente está trabalhando. Especificamente, a gente tem 4 doenças que possuem uma vigilância mesmo, que é a leptospirose, a hantavirose, febre maculosa e a peste, né. A febre maculosa a gente sabe que tem o vetor, que é o carrapato, mas a gente trabalha muito com os reservatórios, né, que são os roedores e principalmente o grande roedor que é a capivara. Então ela entrou por afinidade aqui no grupo dos roedores. E a gente trabalha também com algumas outras doenças que têm relação, como o arenovírus, né, que é um vírus que tem relação com roedores silvestres também, e a gente teve um caso detectado em 2020, mas a gente não tem muitos casos no Brasil, então não tem vigilância, mas se acontecer alguma coisa a gente, né, atua na Uhum. vigilância. Borrelioses, né, que tem incluída a famosa doença de Lyme e tudo, que não tem vigilância, que a gente não tem essa doença aqui no Brasil, mas que se alguma coisa, precisar de alguma ação da vigilância, a gente vai atuar em cima disso. Então, basicamente, a gente trabalha com a vigilância epidemiológica dessas doenças, né, fazendo análise das tendências temporais, fazendo investigação de caso,
propondo medidas de prevenção, de controle, né, apoiando os estados, municípios em ações que necessitem da nossa ajuda, né. A gente basicamente propõe, né, planeja, elabora manuais, guias, né, material, e quem executa de fato mesmo são os estados e municípios. Então, a gente meio que fica monitorando e apoiando. Mas é bastante coisa, né? É, muita coisa. E é uma função muito importante, porque sem ela não teríamos tantos dados, né? Acesso a também planejar ações, né, que decorrerão a partir disso. E diante de todo desse cargo, desse desempenho, né, dessa função que você realiza, eu queria saber, você se sente realizada com isso que você faz? Eu acho que sim, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, sabe. Então, fiz um mestrado com foco em saúde coletiva, pretendo fazer um doutorado, então a ideia é me investir nessa área mesmo. E acho que se eu voltar para a clínica, não sei, eu acho que os bichos vão morrer, né. Então eu não sei mais mexer não tenho mais habilidade nenhuma com essas coisas, porque tudo aquilo que a gente né, não vivencia na rotina, a gente vai esquecendo, né. Mas eu tenho zero lembrança assim, de atendimento com clínica e tudo, então eu me vejo somente nesse caminho, assim. É muito louco, porque é tão ampla, né, a área da veterinária que a gente, de fato, precisa focar mesmo em alguma coisa, não dá pra gente abarcar tudo, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, porque acaba que a gente precisa se especializar, né, a gente precisa entender de fato o que a gente tá fazendo. Então, claro que dá pra algumas coisas andarem, eh, juntas, mas eu acho que esse caminho, assim, me permite focar e ficar só por essa área mesmo. Acho que eu gosto muito do que eu faço, assim. E é algo que realmente as pessoas falam mesmo, né? Que com o passar do tempo, você nem lembra mais de que as outras áreas existem justamente porque acaba que vai se especializando, vai concentrando conhecimento nessa área. Muito bom. E como é que você vê a reação das pessoas, como é que para você é a percepção das pessoas quando elas descobrem que você está atuando na saúde pública, né? Como médica veterinária? Elas entendem, elas ou tomam um susto, assim, uma veterinária trabalhando com saúde pública? Assim, né, as pessoas de fato não entendem essa possibilidade dentro do campo da veterinária, mas quando a gente fala assim: "Não, eu trabalho com zoonose", aí na cabeça delas as coisas meio que se encaixam um pouco, mas elas lembram um pouco dos antigos CCZs, né. Então, para elas eu tô catando cachorro na rua, tô fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas daí a gente começa a explicar que trabalha com a doença zoonótica, tudo, elas não começam a entender, mas sempre falam que: "Ah, eu não sabia que tinha essa possibilidade, né, de trabalhar com isso, não sabia que, né, que", na verdade, assim, acaba que a gente, enquanto veterinária, a gente pode ser, por exemplo, um epidemiologista, né, um microbiologista, a gente pode se especializar em algumas áreas afins, né, que a veterinária, acho que, modéstia à parte para nós, né, é uma área muito completa, então a gente pode caminhar entre muitos meios, assim, mas eles geralmente levam um susto, assim, né, né, "Nossa, espera aí, mas não cuida de cachorro?" Então, né, é diferente. A gente estudando ainda assim, a gente vê, começa a comentar, né, com o outro, a gente está fazendo tal disciplina, e realmente as pessoas assustam, falam, nossa, mas qual a relação? Verdade. É igual médico veterinário na indústria, né? E questão de pova, né? E tudo Sim. mais. O pessoal leva um Uhum. susto No quando. RT nos supermercados, né. E Lídice, fala pra gente um pouquinho, o que você considera assim como o maior desafio hoje dentro do seu cargo, da sua função? Acho que implementar as coisas, assim, acho que o maior desafio, na verdade, é a política. A gente é um cargo político, né, é um cargo
político no sentido de ações governamentais, né, de saúde pública e tudo. Então, assim, às vezes a gente, assim mesmo quando eu entrei, né, "Ai, quero fazer isso, quero fazer aquilo", e planeja isso, planeja aquilo, e muitas vezes não dá, É barrar. né, é barrado, não tem recurso, e a gente trabalha com zoonoses, que são doenças completamente negligenciadas, né, que, assim, se a gente for olhar outras doenças, né, por exemplo, o sarampo, doenças imunopreveníveis, né, que é basicamente o carro-chefe do ministério, que tem vacina, que é uma coisa que a população consegue enxergar, que tem um efeito, que a saúde faz uma ação ali, vacina todo mundo, diminui o número de casos da doença, então legal. Mas já com a zoonose é um pouco diferente, né, a gente tem que nossas ações de prevenção e controle são bem amplas, a gente vê os resultados a longo prazo, né, então para a gente ver um resultado muitas vezes demora, e para isso para um gestor também é muito complicado, então o desafio mesmo é essa questão da política e de ser negligenciada, né. É fazer aquele trabalho formiguinha mesmo, né? Aos pouquinhos para. Isso. E deve ser até a pergunta mesmo, né? Uma questão desafiadora, porque eu imagino que vocês tenham vontade de realizar algum projeto, alguma coisa, e infelizmente não recebe a devida ação, a devida atenção, né, Isso. que deveria ter. Uhum. E eu imagino também que do início da sua carreira, nesses 10 anos de Ministério da Saúde, como você nos disse, devem ter mudado muitas coisas. E eu queria saber, assim, qual a sua impressão? Quais foram os avanços que desde a sua entrada tiveram, né, nesse processo do Ministério da Saúde até agora? Foram muitos avanços? Olha, não foram muitos avanços não. A gente até fala que muitas vezes, assim, quem acaba de chegar recente, né, tá com todo o gás e tudo, e quem já tá aqui um tempo já tá meio desgastado: "Ah, vamos fazer isso. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo". Mas assim, claro que algumas coisas sim puderam ser feitas, né, acho que quando eu cheguei aqui a gente tinha muita dificuldade de publicação de material e tudo, a gente já conseguiu publicar alguns manuais, né, avançar um pouco com a vigilância da febre maculosa, que, né, 10 anos atrás era um neném, assim, então, e assim, avançar com a vigilância de doenças que tem 150 casos no ano, 100 casos no ano, né, é um pouco complicado. Mas acredito que a gente vem fazendo um bom trabalho, assim, mas são avanços muito pequenininhos mas que a gente não pode deixar de comemorar, sabe. Com certeza, né? Cada etapa e cada processo já é querendo ou não, por mais que pareça pequeno para nós, pode ser um grande avanço para aquelas pessoas que deixaram de ter contato com essa doença, né? Ou que puderam ter um atendimento melhor justamente por conta desse passinho de formiguinha que foi É. dando. E desse tempo todo que você trabalha na saúde pública, todas as experiências que você teve, você acha que tem alguma atividade, algum tipo de projeto ou programa que deveria ser mais focado? O que seria ser mais direcionado, mais divulgado para a população? Acho que talvez a a importância mesmo da vigilância, né, tanto para a população quanto inclusive para os profissionais de saúde, né, porque muitas vezes, por exemplo, para médico, enfermeiro, na verdade quem trabalha na assistência, né, às vezes o profissional que trabalha em vigilância em saúde, né, é aquele profissional que só fica mandando você preencher formulário, preenche a ficha, insere no Sinan, registra o caso, né, acha que é uma atividade, assim, bem burocrática e que a gente está ali só para, né, mandar preencher ficha. Então, na verdade, acho que é isso, precisa ter mais visibilidade da importância da vigilância, tanto para a população quanto para os profissionais,
né? A gente conseguiu ver um pouco disso no Covid, que estava todo mundo acompanhando curva epidêmica, né? Que todo mundo conheceu a palavra epidemiologista, que todo mundo entendeu que tinha que fazer os exames depois de 3 dias, porque tinha um período de incubação. Então, assim, essas informações, né, quem traz é a vigilância. Então, talvez acho que é isso. Precisa mostrar mais a importância dos profissionais de vigilância, da vigilância em si mesmo, principalmente dentro da própria saúde, sabe? Bom, a próxima pergunta que eu tinha para você, acho que você já respondeu um pouquinho antes, sim, que seria com que frequência ou como surgem novos projetos no Ministério? Você falou que, assim, é uma demanda baixa, né? Mas, assim, como que é esse processo de um novo projeto mesmo? Como que ele surge? Que, na verdade, assim, a gente, a partir do próprio trabalho da vigilância mesmo, do acompanhamento da tendência das doenças, do acompanhamento do conhecimento, né, de como que aquela doença se encontra, então a gente começa a perceber, fazendo avaliação, fazendo alguns estudos, né, alguns projetos, perceber o que que precisa ser feito de intervenção, né, para melhorar o atendimento daquela doença, para melhorar a a relação da comunidade com o ambiente que interfere na doença. Então, assim, na verdade, os projetos e as demandas, né, além de vir dos estados e municípios, elas vêm a partir de uma pesquisa, por exemplo, né, às vezes tem uma pesquisa que demonstra que, eh, igual agora, teve uma pesquisa que saiu que demonstrou que em um determinado local, o controle de roedor urbano não surtia muito efeito na diminuição do número de casos de leptospirose. Então, assim, veio para a gente como uma informação, então a gente vai trabalhar com isso e tentar entender o que aconteceu e qual que seria e pensar em qual seria uma nova estratégia, né. Se isso não funciona, o que que funciona? Porque a gente está em constante movimento, né, a gente tem uma mudança de ambiente o tempo inteiro, uma influência do homem o tempo inteiro nos ambientes, então as coisas vão mudando mesmo, né, o padrão das doenças vão mudando e a gente tem que ir acompanhando isso. Então, na verdade, é isso, é o acompanhamento dessa tendência para a gente pensar em novas intervenções que sejam mais atualizadas e que façam mais jus com o momento atual da doença. Inclusive, eu quero muito saber o desfecho desse projeto. Como Eu que a gente também. poderia, como poderíamos ter acesso ao desfecho da descoberta desse. Eu posso, acho que eu tenho o artigo, eu posso mandar para vocês. Eu mando no seu WhatsApp. Ai, que legal, será muito bom poder compartilhar com o pessoal também. Realmente são todos pontos interessantíssimos. Eu acho que nós poderíamos conversar por horas e horas, e, inclusive é bem-vinda para poder falar muito mais conosco. Mas para Obrigada. finalizar a nossa entrevista, né, esse momento agradável que nós tivemos aqui, eu queria te perguntar, com muito carinho, que conselho você daria para nós, estudantes de veterinária? Que conselho você poderia nos dar? Façam medicina, tô brincando. Não se desesperem. É isso, acho que, as coisas vão acontecendo, sabe, no tempo certo, assim, e não desesperar. Acho que vocês têm bons professores que conseguem dar o caminho das pedras para vocês, né, e se vocês quiserem seguir nesse caminho da saúde pública, é estudar mesmo, buscar apoio, porque eu acho que sozinho a gente não, né, caminha pouco. Então buscar apoio e buscar entender o que de fato você quer, o que que faz como é que fala? O que que faz você querer, né, trabalhar com a veterinária, porque trabalhar com uma coisa que a gente não gosta para a vida inteira é muito ruim. Então,
Acho que é isso, assim, procurar saber de fato qual que ter certeza mesmo do caminho que você quer seguir, porque às vezes é muito complicado. Você segue num caminho, começa a se especializar, gasta tempo, gasta dinheiro e daí você descobre que, né, não era uma coisa que você queria fazer. Mas também não tem nenhum problema se chegar no meio do caminho, quiser voltar e, né, quis a saúde pública, mas agora eu quero clínica, acho que tudo tem tempo, há tempo, então é não desesperar mesmo e ir devagar e aos poucos que vai dar tudo certo. No fim, tudo dá certo. Amém, Lídice, amém. Nós esperamos esse tudo dar certo, né? Não, vai dar certo. Dá sim. Tem espaço para todo mundo. A gente espera que sim. Bom, alguma de vocês gostaria de contribuir com algo, algum comentário? Só agradecer ela, eu acho, no meu caso, né? Pela participação, pela colaboração, e parabenizar pelo trabalho, que continue com muitas produções, né, e melhorias para a gente, e que a ciência, né, que é o que é feito aí, ganhe espaço, volte a ter credibilidade, né, e que a gente está precisando muito, né, e que é interessante é que é ver, né, o profissional da medicina veterinária fazendo esse trabalho e ganhando esse espaço e colaborando, né, para a melhoria da saúde pública. Eu também gostaria muito de agradecer por ter compartilhado, né, esse conhecimento com a gente, passado, né, realmente como que é o dia a dia ali, assim, a rotina de vocês, essa ligação, né, que tem do Ministério com a veterinária em si. E é isso, agradecer mesmo por você ter colaborado com a gente e ter passado esse conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer também, assim como elas agradeceram, e de verdade, pela sua disponibilidade, presença e pelo conselho e tantas outras informações pertinentes à nossa graduação, estágio e assuntos. Então, muito obrigada. E eu espero que essas doenças que estão sendo negligenciadas, elas possam receber mais espaço também. Amém. Amém. Para que as pessoas possam conhecer mesmo e ter acesso a essa informação tão importante, né? E evitar também novos casos, o surgimento de novos casos. Tá certo, meninas. Eu agradeço vocês, parabenizo também, tá bom? E desejo tudo de bom para vocês. Boa sorte, vai na fé que vai dar certo e tem espaço para todo mundo.